bom dia! Que bom estarmos aqui mais um dia para essa live. E eu gostaria de começar, da última vez eu não fiz isso, né? E é como se todos já me conhecessem, mas eu sei que tem algumas pessoas que ainda não me conhecem. Então, eu sou a Evelyn Silveira, eu sou pedagoga e fonoaudióloga e meu objetivo com essa live é conversarmos sobre as dificuldades das crianças e principalmente quando essas dificuldades precisam de orientação dos pais, precisam de uma condução diferente dos pais. E dentro desse projeto eu pretendo desenvolver aspectos que eu já desenvolvi, que eu já comecei a trabalhar quando eu lancei o meu livro Educação, um desafio de muitas faces. Quando eu lancei o livro, o objetivo era que aquilo que eu falo para muitos pais há mais de 30 anos pudesse chegar a mais pessoas que não pudessem estar comigo presencialmente. E eu não sei se vocês conhecem aquele livro Minutos de Sabedoria ou aqueles outros livros que são pequenas pílulas de conhecimento que as pessoas podem ler em leituras rápidas, mas com o intuito de causar uma reflexão, fazer uma leitura também em família, discutir sobre um tema, o casal discutir sobre determinado tema. Então o livro, olha, ele é muito tranquilo, é de uma leitura tranquila, uma leitura rápida. Você pode escolher começar por qualquer uma das páginas e são sempre temas relacionados à orientação a pais sobre como educar seus filhos. Ontem mesmo numa palestra eu dizia assim, olha, tem muita gente, né, ensinando como educar os filhos. Mas que bom, isso não é ruim, isso é bom por quê? Porque há um discurso antigo que dizia assim, um filho não nasce com manual de instrução, e não nasce mesmo, né? Só nós, pais e mães, sabemos o desafio que nós enfrentamos a partir do momento em que sabemos que vamos receber um filho, né? Que vamos ter um filho. Então o projeto das lives chama Educação, um desafio de muitas faces, que é o nome que dá nome ao livro, certo? Dentro deste projeto, a cada semana eu trarei um tema novo. A primeira live que nós fizemos, nós falamos sobre... eu não lembro mais qual foi a primeira, esqueci, mas a segunda foi o uso de telas, né? E agora a terceira de hoje nós vamos falar sobre quando a gente recebe, quando os pais recebem um diagnóstico de um transtorno, né? Você recebe seu filho, eu falo que Deus é tão perfeito na sua sabedoria que Ele nos deu uma gestação de 9 meses para nós nos prepararmos para receber essa criança. Então, nós fazemos um exame e esse exame diz assim, você está grávida, né? Há o primeiro impacto de receber essa notícia. Depois, a gente precisa desses 9 meses para o nosso corpo, o corpo feminino, ir se preparando para receber essa criança e começarmos a organizar a nossa vida de uma maneira diferente. Mas, raríssimas vezes, a não ser quando os médicos apontam algum problema, alguma dificuldade de saúde mesmo, na maioria das vezes, nós criamos expectativas bem positivas em relação ao nascimento dessa criança, ao recebimento do nosso filho. Então nós idealizamos que vamos receber uma criança
que vai dar trabalho, porque todo mundo já falou que vai dar trabalho. Ah, todo mundo falou para eu dormir muito durante a gestação, porque depois eu não vou dormir mais. Então, a gente vai se preparando para isso, mas com expectativas bastante positivas, porque os exemplos que nós temos na nossa vida são exemplos muito bons, né? São exemplos que a gente traz de casa. Você, por exemplo, tem 2, 3 irmãos e são pessoas saudáveis, pessoas que se desenvolveram bem. Então, na maioria das vezes, a gente tem uma expectativa bem positiva a respeito desse filho que vai chegar. A gente fica muito ligado assim, será que vai parecer com o papai? Será que vai parecer com a mamãe? Então, as expectativas que nós temos quando nós recebemos essa criança é uma expectativa de que tudo dará certo. Mas contudo, porém, todavia, né? Sempre tem um mas. Nós vamos descobrindo que podemos receber uma notícia de que não vamos ter aquele filho idealizado. E aí eu trago hoje essa reflexão. Como é que é para nós? Como é que seria para nós? Como é que é para você, mamãe e papai, que estão grávidos aí, receber uma notícia que, apesar da gravidez ter transcorrido de uma maneira normal, esperada, a mãe, uma gestante saudável, quando essa criança começou a desenvolver, ela apresentou um desenvolvimento diferente daquele esperado. Todas as pessoas são iguais? Não são. As pessoas não são iguais e elas têm desenvolvimentos diferentes. Mas nós procuramos sempre falar em cima do que a pesquisa científica traz, né? Não são achismos, não são conselhos, não são orientações tiradas de lugar nenhum ou só da minha experiência enquanto mãe, enquanto tia e enquanto educadora que já acompanhou 2 ou 3 gerações aí de crianças e adolescentes. São baseados em marcos, em o que a gente chama de marcos do desenvolvimento. Pesquisas foram feitas com um grande número de pessoas em diversos pontos do mundo que evidenciaram, por exemplo, que uma criança aos 2 anos já tem um vocabulário de 100 a 200 palavras, certo? Então isso é definido em pesquisa. E hoje nós trazemos a questão: você recebe um diagnóstico porque você foi acompanhando o desenvolvimento do seu filho e neste acompanhamento chegou aos 2 anos e o seu filho não, por exemplo, não fala nada, né? Não é que ele não fale 200 palavras, ele não fala nada. Ou ele fala muito pouco, ou ele não interage com as outras pessoas, ele não aponta, ele não imita. Então, a primeira dúvida, quando a primeira dúvida nos chega, nós vamos procurar saber por que isso está acontecendo, certo? Por quê? E hoje é assim, né? Muito tranquilo que a gente receba no consultório as pessoas dizendo assim: mas eu olhei lá no Google e eu vi que ele já tinha que estar falando 200 palavras, porque isso é uma informação que você digitar a idade certa da criança falar, você vai ter lá a idade certa, com 2 anos, 200 palavras, né? Então, a família já chega com essa preocupação, mas também com essa informação. E eu escolhi para a gente discutir hoje
quando os pais recebem principalmente dois tipos de diagnósticos. O primeiro é quando ele recebe o diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista. Sabem o que é espectro? Alguém já pensou para me falar o que é espectro? Espectro é tudo aquilo que compõe. Então, transtorno que compõe o autismo. Autismo caracterizado principalmente como dificuldade de interação social. Ora, se é a comunicação que nos proporciona a interação, se eu tenho a comunicação comprometida, eu tenho a interação comprometida. Vejam que eu não estou falando da questão da fala, mas eu estou falando da questão da linguagem. Então, já desde o seio materno, a criança começa a desenvolver a linguagem. Ah, Evelyn, lá em casa não aconteceu não, meu filho não nasceu falando. Isso, ele não nasceu falando, mas ele nasceu comunicando quando você trouxe para o seio, quando você começou a amamentá-lo e ele olhou para você e você olhou para ele. Você e ele estabeleceram o contato visual. Então, isso já é comunicação. Você vai percebendo que é um transtorno que nós chamamos de transtorno do neurodesenvolvimento. Significa que é um transtorno neurológico que vai aparecer no desenvolvimento. Significa que nós temos no cérebro uma área que não está desenvolvendo dentro do esperado. Então, nós não temos um diagnóstico fechado aos 2 anos de TEA. Por quê? Porque aos 2 anos eu espero que a criança fale 200 palavras, como eu disse para você. Mas se ela fala 150, ela não está fora do esperado. Ela pode estar num processo mais demorado de aquisição de fala, certo? Então, nós levamos geralmente como a primeira queixa essa dificuldade de fala, de linguagem, crianças que chegam aos berçários, né? E a mãe ali observa, a própria cuidadora observa, né? Que em relação às outras crianças da mesma faixa etária, essa criança não apresenta o mesmo desenvolvimento. Então, ela chega no consultório já com esta dúvida. Mas nós podemos dizer que é TEA com 2 anos? Não. Nós vamos dizer que essa criança apresenta alguns sinais, algumas características que estão dentro do espectro, principalmente a dificuldade de interação e a dificuldade de comunicação. Então, isso é TEA. Nós vamos falar também do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno neurobiológico, porque genético. Está comprovado que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno genético. E aí a gente tem que ser muito realista nesse sentido para não acreditarmos que genética quer dizer apenas herança, né? Eu posso sim ter um transtorno genético hereditário, mas eu posso ter um transtorno genético no momento que houve a formação, o momento em que o papai encontrou com a mamãe lá na gestação, houve uma diferença no desenvolvimento que causou esse transtorno neurobiológico do déficit de atenção e da hiperatividade. Mas como eu já falei para vocês, a gente não rouba, né? A gente herda. Então, o TDAH é
conclusivamente, cientificamente provado um transtorno neurobiológico e genético. Eu quis salientar que não é só herdado para não sentirmos aquilo que eu falo, que é a primeira coisa que a gente deve fazer quando recebemos esse diagnóstico. Você, mamãe, papai, que estão aí com essa criança em pleno desenvolvimento, esse bebê lindo que chora a noite toda, né? E a gente reclama tanto do choro, mas o choro também é uma forma de comunicação, e essa criança que chora, ela está querendo interagir. Então, um bebê muito quietinho, muito que quando você pega ele para amamentar, para dar banho, para trocar, ele não corresponde a esses estímulos, causa uma certa preocupação. Então, o transtorno, o TEA, ele vem no desenvolvimento. Eu não posso fazer um diagnóstico precoce, e eu chamo precoce antes dos 2 anos, porque existem pré-requisitos que são necessários para evidenciar esse transtorno, certo? Então, a live de hoje é para a gente conversar um pouco o que fazer. Tá, fui primeiro no pediatra. Pediatra, já falei para vocês, é a nossa primeira fonte de informações. Quer dizer, tem pediatras que acompanham o bebê na sala de parto. Então ele é a quem geralmente a família procura primeiro. Os pediatras estão muito bem formados nessa área. Eles também se dedicam a estudar o desenvolvimento infantil e a nos alertar da necessidade de uma estimulação precoce ou não. E nós chegamos então no pediatra e ele fez-nos algumas perguntas e observou então que essa criança está com um desenvolvimento diferente. Falta contato visual, falta interação, falta intenção comunicativa. Então, geralmente, ele vai encaminhar para um psicólogo especialista em TEA. Mas ele pode também encaminhar, se a criança já tiver por volta ali de 2 anos e ela não estiver falando, ele pode encaminhar para um fonoaudiólogo. Ou a família falou com o pediatra falou, olha, tá normal, é isso mesmo, mas aquilo não sai da cabeça, né? Uma preocupação. As pessoas começam a perguntar, nossa, mas ele não fala nada, porque nessa hora a gente encontra muita gente para dar palpite, né? Então ele fala assim, a família, já que não a questão está na fala, vamos procurar então o fonoaudiólogo. E aí a gente recebe aqui no consultório as crianças como primeiro encaminhamento. Como é esse sentimento? Qual é esse sentimento que a família traz nesse momento? De total insegurança. Então, a primeira coisa que nós profissionais, estejamos no consultório, estejamos na escola, temos que fazer é acolher essa família. É acolher mesmo, é dizer para ela, olha, eu também vou observar e vou observar agora com olhos de especialista para nós chegarmos à conclusão de que aqui existe realmente um transtorno, ou será que não faltou estimulação? Será que essa criança foi bem estimulada até agora? E aí tem algumas coisas que a gente vai descobrindo e a gente vai acenando para as famílias e a gente vai orientando as famílias, principalmente com um objetivo primeiro, que é acalmar essa família. Quem não se coloca
no lugar do outro, não consegue criar empatia e relação com esse outro, até para dar a segurança de que você sabe que existem outras crianças, outras famílias que passaram pelo mesmo momento e que hoje estão aí vivendo as suas vidas, certo? Então, a primeira coisa, gente, quando a gente recebe uma criança com algum transtorno, com alguma dificuldade, é acolher essa família, é receber essa família, é ter tempo para tirar as dúvidas dessa família. Vejam que recebemos muitas famílias que a primeira consulta ou a consulta com os pediatras durou no máximo 20 minutos, ele pesou, mediu, e é isso a rotina da clínica. Então a nossa consulta, ela tem que ser de mais tempo e os pais precisam saber que tem esse tempo, o bom profissional vai disponibilizar esse tempo. Então quando me ligam, eu falo, pai, mãe, olha, a primeira consulta, ela demora no mínimo 1 hora. Por quê? Porque nessa 1 hora, geralmente quando a criança é muito pequena, até 3, 4 anos, eu faço uma primeira consulta com a família e depois marco um dia para que venha a criança. Por quê? Porque nesse dia eu quero acolher essa família e eu quero que a família entenda que ela tem direito a esse acolhimento. Ela tem direito, você mãe, você pai, você está passando por uma situação inesperada. Você esperava que desse tudo certo e não foi o que aconteceu. Então você precisa receber esse acolhimento, você precisa receber esse aconchego, você precisa ter uma pessoa empática que esteja entendendo, apesar, e eu falo isso muitas vezes, eu não posso me colocar no lugar do pai, como mãe, porque eu não tenho essa experiência. Mas eu posso me colocar no lugar do pai e no lugar da mãe como especialista que já convive com outros pais, com as mesmas necessidades. Então, gente, você pai, você mãe, que não está me assistindo agora, mas que vai me assistir depois, você profissional, precisamos ser empáticos, acolhedores, precisamos saber que temos direito a essa acolhida, que nós podemos dizer das nossas inseguranças enquanto pai e enquanto mãe. Então, nós precisamos que a pessoa esteja preparada e tenha paciência e tempo para nos receber, para nos orientar. Então, a primeira coisa é esse acolhimento. A segunda coisa é termos clareza de que vamos precisar, a partir de então, procurar por profissionais especializados. E vejam bem, vocês sabem, não sei se muitos de vocês sabem, mas eu estou vendo aqui que tem aluna minha que já entrou. Então, eu sempre falo para as minhas alunas da pós-graduação. Eu dou aula na pós-graduação de neuropsicopedagogia, no Instituto HBF, a quem eu abro aqui um parênteses, né, para indicar. Eu gosto muito do Instituto HBF e lá eu ministro algumas disciplinas e conversando com as alunas, eu sempre digo assim, vocês são especialistas. Especialista quer dizer que vocês hoje entendem um pouco mais do que aquela pessoa que só fez a graduação. Vocês estão numa pós-graduação e vocês nunca saberão tudo. Ninguém pode dizer que entende de tudo, que sabe tudo. Então, quando chega aqui no consultório, a primeira coisa que eu faço
ao receber a família é dizer que, inclusive, pode ser que não seja um atendimento que eu farei, mas que eu terei o maior prazer de indicar um colega especialista, ou também que, e aí a gente já começa a dizer, gente, do ideal, né? O ideal é o que eu vou falar agora, uma equipe multidisciplinar, mas não é o real para todas as famílias. Então, nós vamos juntos avaliar e vamos juntos escolher quais profissionais, quais especialistas essa criança precisa primeiro, né? Se o pai chega aqui e fala, eu tenho condição de tudo, então nós vamos contar com os especialistas e, além de especialistas, pessoas que tenham, além do conhecimento, a prática e a experiência para tratar desse transtorno que eu vou observar nessa criança. Então, se o pai chega a mim primeiro, o primeiro especialista é o neuropediatra, que é o responsável pelo diagnóstico dos transtornos mentais. TEA, transtorno do neurodesenvolvimento, TDAH, transtorno neurobiológico. Então, a primeira coisa é a indicar um neuropediatra especialista que esteja acostumado com crianças dessa faixa etária, que tenha além da especialização, a experiência nesse atendimento. Então, a gente acolhe essa família, chegou em você, psicopedagogo, chegou em você, professor, você vai primeiro acolher essa família. Segundo, indicar para um especialista. Chegando no consultório, esse especialista, além da capacitação técnica, ele tem a experiência, ele também se mostrou disponível e empático para atendê-lo, porque agora nós vamos fazer uma parceria e essa parceria é de longo prazo. Eu costumo dar um exemplo assim, olha, a partir do diagnóstico a gente começa uma viagem no mesmo meio de transporte. Se for avião, será avião. Se for carro, será carro. Pode até ser navio. Olha que legal. Mas nós vamos fazer uma viagem juntos. E de longo tempo. Uma viagem longa. Então nós precisamos estar juntos e com o mesmo propósito. E precisamos nos dar bem. Nos dar bem enquanto relação pessoal, né? Você indicou, eu fui naquela pessoa, Evelyn, mas tem gente que é engraçada, né? Tem gente que fala assim, meu santo não bateu. Ou, não gostei da pessoa, não fui com a cara, certo? Ok, então não é essa pessoa que vai atender a sua criança. Agora, nós temos que ter cuidado, porque tem gente que faz exigências desproporcionais do especialista. E aí não existe quem vai dizer para você aquilo que você gostaria de escutar. Por exemplo, não vai dizer para você que TEA tem cura, não tem cura. Então, se uma pessoa vai dizer isso para te agradar, se essa é a resposta que você espera, aí você vai passar de um profissional para outro, de um profissional para outro, porque ninguém vai falar. Quer dizer, as pessoas sérias não vão falar isso para você. Então, primeiro nós acolhemos, depois nós procuramos, enquanto pais, enquanto mães, conhecer esse transtorno. E o conhecimento, além, porque eu não refuto o conhecimento que está na internet. Eu acho que ele é até o primeiro momento, né? Mas ele não é o ideal, ou dependendo de qual site ou qual Instagram eu entrei, ele pode não corresponder àquilo que meu filho
está desenvolvendo? Porque a grande questão também é essa. Olha, eu sei que se meu filho tiver com febre e eu der dipirona para ele ou paracetamol, a febre vai abaixar. Eu sei. Então, se você for em 10 médicos, eles vão dizer para você, em 10 não, em 1000 médicos, aqui, em qualquer outro lugar, seu filho está com febre, dê dipirona, dê paracetamol. Ele pode até indicar, né, o nome de fantasia, mas ele vai indicar este remédio, porque ele sabe que a criança vai tomar esse remédio e a febre vai abaixar. Vai curar? Não, mas vai abaixar. Nós não temos, enquanto especialistas em transtornos do desenvolvimento, um remédio, porque não é uma doença, é um transtorno. E é um transtorno que vai acontecer até a vida adulta e até o indivíduo morrer. Ele não, hoje, nós estamos em 2023, ainda não se descobriu a cura para esse transtorno. Pode ser que seja descoberto? Tomara. As pesquisas estão aí para serem desenvolvidas e para a cura, mas hoje nós não temos. Então, vejam bem, eu preciso entender aquilo que o meu filho tem, as características que ele apresenta, para saber que eu não estou no fim do mundo, que existem outras crianças como meu filho, que se bem acompanhado, eu tenho certeza que essa criança vai ter uma vida bem adaptada. Quando eu digo bem adaptada, assim, as famílias, elas têm uma tendência, nós enquanto seres humanos, temos uma tendência, e eu sempre me coloco como uma dessas pessoas, a gente tem uma tendência de achar que altas habilidades e superdotação é mais fácil de lidar. Não é, né? É tão difícil como qualquer outro transtorno. Estar na média significa atender e estar adaptado ao mundo como ele está organizado. Mas aqui nós estamos falando de um indivíduo que não está atendendo a essa adaptação social. Ele chega a esse mundo e ele dá uma desestruturada. E o primeiro lugar que ele causa essa desestrutura é na família, porque é a família que está acompanhando de perto esse desenvolvimento. Mas nós temos casos de que essa criança será melhor observada na escola e que a escola também fará esse encaminhamento, né? Então, essa acolhida e essa busca pelas informações e essa busca por um profissional competente para atender a sua criança, o seu aluno, ela é importante. Quando a gente fala, o que eu vou fazer? Recebi um filho com diagnóstico de TEA, recebi um filho com diagnóstico de TDAH. O que eu vou fazer? A primeira coisa, procure alguém que possa te acolher. Procure alguém que possa te escutar. Você também precisa de ajuda. Depois, procure entender esse transtorno. Não tenha medo de perguntas bobas. Não tenha medo de chegar, eu falo que é a síndrome do jaleco, né? Você chega, vê o médico com aquele jaleco branco, você não tem nem coragem de fazer as perguntas que você queria para ele. Outra coisa, às vezes você tem 1000 perguntas, mas você chega lá, te dá um branco e você esquece de todas as perguntas que você ia fazer. Então, anote essas perguntas, chegue no profissional e faça todas as perguntas que você precisar fazer. Isso é importante para o desenvolvimento do seu filho.
quanto mais seguros vocês estiverem, pais e mães, para lidar com o seu filho, que apresente qualquer dificuldade, melhor será o desenvolvimento dele, certo? Então, a nossa primeira reação deve ser a de aceitação. Eu aceito você, meu filho. Eu adoto você, apesar de você ter nascido de mim. Eu estou fazendo uma adoção, olhando nos seus olhos e dizendo: estamos juntos, estamos aqui e vamos dividir essa vida. E para nós dividirmos essa vida, eu, enquanto seu pai, eu, enquanto sua mãe, vou ajudá-lo. Vou desenvolver com você todos esses caminhos que são caminhos que vão nos levar a uma vida melhor e mais positiva. Então, nós aceitamos, vivemos muitos momentos que a psicanálise traz como momentos de luto. Luto mesmo, luto de perda. Perdemos aquele filho idealizado e temos um filho real. Aquele filho que chegou a mim com dificuldades. Então, primeiro eu aceito. Eu posso chorar, faz parte o choro. Eu posso negar, eu posso dizer, não, ele não tem nada, isso é exagero. Então, às vezes, a mãe fala para o pai, você não tá vendo que ele faz assim ou que ele não faz assim? E aí o pai fala, ai, que mulher exagerada, fica o tempo todo com essa criança, tá inventando alguma coisa. Aí, então existe essa fase mesmo, né? A gente nega que o problema exista. Depois, a gente sofre, a gente fica deprimido, a gente pergunta por que isso está acontecendo comigo. Aí o especialista fala assim, uma em cada 70 crianças hoje tem a possibilidade de estar dentro do espectro autista. Aí eu falo, uma entre 70 tinha que ser a minha, o meu filho. Então, existe essa fase. Mas quanto mais rápido a gente passa por todas essas fases e chega na fase de eu aceito, é o filho que eu tenho, eu amo esse filho apesar das dificuldades e eu vou procurar ajuda. Eu vou procurar ajuda na internet, mas eu vou procurar ajuda também dos médicos e dos especialistas. Especialistas, a gente tem uma rede de especialistas que a gente chama de equipe multidisciplinar, né? Nós temos então dentro dessa equipe o fonoaudiólogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, o psicopedagogo e o neuropediatra. Veja só aí, eu elenquei 5 especialistas que a partir de agora farão parte da sua vida. Então, a partir do momento que você aceita esse filho, que você entra em contato com esses especialistas, que você escuta desses especialistas o que é que o seu filho tem, como será o desenvolvimento, e que você entende que você precisa ajudar o seu filho nesse caminho, mais fácil, menos traumático será o desenvolvimento dessa criança. Então, nós precisamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Fácil não tem nada no mundo. Eu vou dizer para vocês, porque é nisso que eu acredito. Você aceitar é difícil. Você não aceitar é difícil. Você vai escolher o seu difícil, porque as duas situações vão ter consequências. Então, aceitar ou não aceitar, você vai primeiro fazer isso com você. Se precisar de ajuda, procure você primeiro a ajuda, para que você possa ajudar o seu filho. Geralmente aqui, quando
chega uma família nessa situação e eu vejo a negação, né? Não, nós trouxemos aqui, mas a gente sabe que não tem nada, né? Nós trouxemos aqui exagero da escola, ó, tá vendo pelo em ovo. Então, eu sempre digo para a família, olha, nós podemos fazer um momento então de orientação parental. O que é orientação parental? Orientação a pais e mães. Nós podemos indicar esse casal para uma terapia com o psicólogo, mas nós precisamos cuidar de vocês pais e mães que receberam esse diagnóstico e agora olham para um lado, olham para o outro e não sabem o que fazer. Então, a primeira coisa, passar por esses momentos, mas aceitar, procurar orientação de profissionais especializados e experientes. Depois, seguir as orientações dentro daquilo que esse profissional e você organizaram, planejaram. Não dá para fazer tudo? Vamos começar fazendo o quê? Não dá para ir em todos os profissionais? Nesse momento, qual é a idade dessa criança? O que ela precisa fazer primeiro? Eu estou falando muito do transtorno do autismo, mas eu recebo muitas crianças em fase de alfabetização com o transtorno de déficit de atenção. E aí, como o transtorno de déficit de atenção, de alguma forma, ele foi vulgarizado porque houve uma confusão entre transtorno de atenção e hiperatividade, principalmente quando traz a hiperatividade junto, com uma falta de limites, né? Então ficou parecendo que havia um exagero nos diagnósticos de transtorno de atenção, mas que na verdade o que existia era uma falta de limites. A gente já passou por essa fase. Hoje, nós especialistas, nós professores, nós pais tão bem informados, já sabemos que o limite é aquele limite que é apenas, e eu sempre digo assim, ó, na dúvida, você tem que pensar que o transtorno, ele não muda de lugar. Agora o limite muda. Né? Ah, meu filho não me obedece, meu filho lá em casa quebrou a televisão porque queria assistir o programa e eu não deixei. Ah, na escola ele obedece a professora. Ora, isso não é um transtorno, né? Isso não é hiperatividade. Por quê? Porque se ele controla na escola e não controla em casa, o que está faltando é controle, né? Não é um transtorno. Então, muitas vezes essa criança chega encaminhada pela escola por uma dificuldade de alfabetização. E você vai ver que ali não tem um déficit cognitivo. Quer dizer, essa criança aprende. Só que a atenção e a memória estão tão comprometidos que não vai haver aprendizagem, não vai estar alfabetizado. Ora, eu não posso dar-me ao luxo de dar um tempo fazendo apenas a estimulação se eu não encaminhar essa criança por um psicopedagogo que vai trabalhar efetivamente o conteúdo escolar, a alfabetização propriamente dita. Então, mesmo que eu esteja fazendo a reabilitação cognitiva, que eu esteja trabalhando memória, atenção, desenvolvimento de linguagem, consciência fonológica, eu preciso de alguém aqui, de um bom psicopedagogo, me dando esse auxílio para que essa criança vá desenvolvendo as duas coisas no mesmo momento, para que ela, principalmente papais e mamães, para que ela não comece a entender que ela não sabe e que os colegas já sabem, que todo mundo lê e ela não lê, porque isso vai mexer com aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida,
que é a nossa autoestima. Então, nós precisamos, é como se a gente tivesse duas frentes de trabalho. E nós precisamos atender a essas frentes para que a criança comece a desenvolver de uma forma mais tranquila e para que isso não interfira no seu desenvolvimento emocional, trazendo uma baixa estima. E aí, nós precisamos contar muito com a professora que está na escola, com a orientadora, com a coordenadora da escola e com a família, porque essa é uma criança que vai precisar de muito estímulo. Você que está aí me assistindo, você já começou um processo de terapia? Ai, mas hoje, sabe, eu tinha terapia, mas eu tenho que fazer... Não vou. Então, nós obrigamos a criança a fazer uma coisa que nós temos dificuldade para fazer, que é seguir uma rotina de tratamento. Então, eu recebo aqui no consultório muitas crianças que chegam com sono, que saíram do futebol, elas queriam ter continuado no futebol. Então veja, nós precisamos estar preparados para esse acolhimento, além de acolhimento à família quando recebe esse diagnóstico, mas também para receber essa criança, eu preciso desse incentivo da família, eu preciso desse incentivo da escola. Olha, meu filho, eu sei que é difícil, mas eu sei também que é importante, que você precisa. Então, incentivar essa criança. Como é que eu incentivo? A partir do diagnóstico, eu vou saber o que eu posso pedir para que essa criança faça, o que ela vai dar conta, o que ela ainda não vai dar conta. E uma coisa que eu oriento muitas famílias é, a partir do momento que ela dá conta, incentive-a a fazer. Por exemplo, ela já dá conta de organizar os brinquedos? Então, independente de qualquer transtorno, essa criança deve ser incentivada a guardar todos os seus brinquedos. E ela vai se sentir importante quando ela acabar de guardar os brinquedos e você parabenizá-la. Nossa, olha que legal, você guardou todos os brinquedos. Que bom, a mamãe não vai precisar guardar os seus brinquedos, você que guardou. Então, crianças muito pequenas já podem ser incentivadas naquilo que é mais doméstico. E o incentivo é importante. Pais, mães e profissionais, nós começamos dizendo, recebemos o diagnóstico e agora? Agora, primeiro, vamos aceitar esse diagnóstico, não sem dificuldade, mas vamos aceitar. Segundo, vamos acolher essa dificuldade, vamos adotar esse filho, que não foi o filho idealizado, mas é o filho que eu estou recebendo. Ele tem um diagnóstico, mas o diagnóstico não pode definir o meu filho. O diagnóstico vai apontar caminhos para que ele se desenvolva. O seu filho é muito maior do que o diagnóstico. Ninguém pode dizer para você o que o seu filho com esse diagnóstico vai conseguir ou não. A sua ajuda e a ajuda dos diversos especialistas que vão acompanhar o seu filho a partir desse momento serão decisivos para que ele se adapte, para que ele se desenvolva. Então, recebemos o diagnóstico, sofremos, choramos, negamos e agora dizemos, é isso, nós temos um diagnóstico, mas esse diagnóstico não está definindo o meu filho, ele está me apontando caminhos para que eu consiga acompanhar e ajudá-lo no seu desenvolvimento, que via de regra é função de todos os pais, não só daqueles que recebem um filho com alguma dificuldade ou algum transtorno. Qual é a função do pai, função primeira do pai e da mãe? Receber esse filho e encaminhá-lo, acompanhá-lo no seu desenvolvimento,
orientá-lo no seu desenvolvimento. O que acontece com a criança que apresenta alguma dificuldade, algum transtorno, é que ela vai precisar ser acompanhada por outros especialistas. E a partir do momento que ela precisa ser acompanhada por esses outros especialistas, eu vou ser bem sincero com você, é uma família ampliada. Deixa de ser pai, mãe e filhos, tios, vós, avós, madrinha, padrinho, e você vai receber esse novo contexto, né? Você vai receber a fono, você vai receber a psicóloga, você vai receber a psicopedagoga, porque todo mundo vai ter o mesmo objetivo que você e o pai, desenvolver essa criança. Muitas vezes, gente, a gente sente a necessidade de parar e dizer, olha, você me permite que eu vá até sua casa para ver como é que você está organizando a rotina do seu filho? Então, veja, você está naquele momento em que você busca esse profissional, você está abrindo inclusive a sua intimidade, né? Para receber essa família, né? Para receber esse profissional. Então, essa família é uma família que se amplia, com todas as questões que isso traz. Né? É uma pessoa que você não tem um laço afetivo, mas que esse laço vai se construir com certeza, mas é uma pessoa que você vai contar com ela para te orientar. Por quê? Porque essa pessoa, diferente de você, ela não recebeu, pode até ter recebido, mas não recebeu um diagnóstico do filho dela. Ela estudou para ajudar o seu filho, ela pesquisa para ajudar o seu filho, e é essa contribuição, você exercendo essa função paterna, materna de orientação, e esse especialista oferecendo orientações de pesquisas, de evidências científicas, de estudos, para que essa criança se desenvolva da melhor forma possível. Uma coisa que a gente tem visto cada vez menos, eu vou dizer que eu acho que é cada vez menos, mas que existe, é esconder esse filho do mundo. Isso era muito comum antigamente, até porque não tínhamos diagnósticos muito claros. Só para vocês terem uma ideia, o TEA, muitas vezes, ele trazia um diagnóstico de esquizofrenia. Era muito mais tratado. Então, quando as pessoas falam assim, aumentou o TEA, aumentou o diagnóstico, eu acho as duas coisas. Mas além de aumentar o diagnóstico, aumentou o fato dos diagnósticos serem mais claros, mas dentro de evidências científicas que agora dizem que caracterizam esquizofrenia como um tipo de transtorno e TEA como outro tipo de transtorno. Para você que é leiga e é mãe, pai, tá falando, meu Deus, ela tá falando coisas que eu não tô entendendo, é assim, olha, o transtorno do espectro autista, ele traz um isolamento social. E muitas vezes, eu já até contei isso na outra live que eu fiz, a gente observa crianças com desenvolvimento atípico, né, falando sozinha. Então, a primeira coisa que eu posso pensar quando eu vejo um indivíduo falando sozinho, eu posso pensar, esquizofrenia, porque a esquizofrenia já foi muito divulgado, né? A gente sabe que as pessoas passam a escutar vozes, né? Eu tô falando a grosso modo. Mas a gente tem isso também no autismo. Por quê? Porque há um desenvolvimento que a interação acontece do próprio indivíduo com ele mesmo, né? Ele cria um mundo próprio, já que ele não consegue fazer esse vínculo com o social, com outras pessoas,
ele vai procurar fazer esse vínculo com ele mesmo. São crianças que se isolam, que conversam sozinhas. Então, vejam bem, se antes isso tudo era esquizofrenia, hoje existe mais diagnóstico. Então, o que as pessoas há muito tempo atrás, eu quero acreditar que era muito tempo atrás, mas quando eu falo de muito tempo atrás, eu não estou falando de 100 anos, né? Eu estou falando de 20 anos, e isso a ciência considera pouco tempo. Então, as pessoas escondiam seus filhos, né? Eles eram quase que colocados à parte dessa sociedade, da comunidade. Eles não saíam, né? Eles eram vistos como indivíduos que não poderiam conviver em sociedade. Então, muitas vezes existe esse sentimento, às vezes não só porque a gente entende que ele não vai conseguir conviver, mas também por medo que ele sofra, né? Que as pessoas o apontem na rua, que as pessoas perguntem o que ele tem, que as pessoas não entendam, por exemplo, que ele esteja falando e que não tem ninguém próximo, que as pessoas mostrem aquela curiosidade perversa, né? Então, muitas vezes os pais escondem seus filhos. E aí a gente precisa, enquanto sociedade, avançar nesse sentido para, inclusive, ensinar os nossos filhos a lidar com essa situação, a lidar com situações inesperadas, com crianças que vão fazer parte agora do ambiente escolar, do ambiente da lanchonete, do ambiente do clube, do ambiente do condomínio, e que não ficarão presas nas suas próprias casas, mas que procurarão fazer essa interação aonde elas estiverem, certo? Então, vamos ver. Nós recebemos o nosso diagnóstico, né? Nosso filho foi diagnosticado. Nós vamos primeiro passar por um momento de aceitação. Quanto mais rápido esse momento, quando eu disser isso tem e agora eu vou cuidar disso, melhor. Eu vou procurar orientações para conhecer esse transtorno, e essas orientações devem ser buscadas em profissionais especializados, além de especializados, experientes, para que eles possam me acolher, para que eu possa perguntar, para que eu possa dizer das minhas dúvidas, das minhas chateações, da minha dificuldade de lidar. Não vamos romantizar, gente. Quando a gente fala romantizar é porque assim, olha, não é lindo ter um filho com transtorno, não é bonito, porque o Marcos Mion tira 1000 fotos com o filho dele e posta nas redes. Isso não quer dizer que é fácil, quer dizer que ele optou por esse caminho como busca de trazer informações. Ele é uma pessoa pública, então quanto mais informações ele traz de convívio social com o filho dele, de aceitação, mais pessoas ele consegue fazer com que entendam da mesma forma que ele está, que lidem da mesma forma como ele está lidando. E depois não vamos esconder o nosso filho, né? Vamos fazer da melhor forma com que ele conviva com o maior número de pessoas. Vejam bem, a gente tem falado muito do uso de telas, né? Crianças que nascem com os tablets na mão, com os celulares na mão, o risco que essas crianças têm de desenvolver algumas dificuldades. Então, a primeira coisa, telas não desenvolvem transtornos neurobiológicos, que são transtornos genéticos, e nem do neurodesenvolvimento. As telas comprometem muito mais a nossa atenção, a nossa memória, a nossa visão, do que necessariamente causam algum transtorno. A não ser que eu possa dizer o transtorno da fobia social,
porque o indivíduo acostuma tanto a só se relacionar com as telas que ele acaba tendo uma dificuldade de relacionar com outras pessoas. Mas, voltando aqui, eu preciso entender esse transtorno para que eu possa ajudar meu filho a conviver com o maior número de pessoas e não a escondê-lo do mundo. E aí nós vamos falar da eterna culpa materna e paterna. Indivíduos muito culpados que procuram muito neles mesmos a culpa por o filho ser assim ou ser de outro jeito, não ficam imobilizados. Eles não conseguem movimentar para mudar essa situação. A culpa, ela traz essa imobilidade. Então, olha, ele é assim porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Primeiro, que isso não é real. Em termos de desenvolvimento em pesquisas, não é real. Não tem nenhuma pesquisa que diz que o fato do pai ser ausente ou presente, ou da mãe ser uma mãe mais acolhedora ou menos acolhedora, vai causar um transtorno. Então, isso não existe. Segundo, a culpa é uma consequência de um momento. Eu posso até me sentir culpada, mas eu só vou conseguir atingir o meu objetivo principal, que é atender o meu filho, se eu deixar essa culpa de lado. Eu dizer, olha, eu posso até ter feito alguma coisa errada. Primeiro, isso não foi o que fez com que meu filho nascesse com esse transtorno. Mas principalmente, se eu fiz errado, agora eu não erro mais. Agora eu devo procurar aceitar. E aí a gente deixa essa culpa, né? E lembrar que enquanto pai, enquanto mãe, e aí eu abro aqui também, vocês veem que eu sempre falo para pais, mães, porque esse é o meu trabalho, né, principal, mas eu falo muito com o professor também, né? Tanto o pai, a mãe, como professor, como coordenador que está na escola recebendo esse indivíduo dentro do espectro autista, recebendo esse indivíduo TDA, também precisam ser cuidados, acolhidos, orientados. Não é porque ele já teve um aluno o ano passado dentro do espectro autista que ele vai saber lidar com o outro. Por quê? Porque cada um é um. Então, eu tenho que procurar ser a pessoa que vai levar para esse professor, seja eu mãe, seja eu pai, seja eu profissional, vai levar para a escola, vai levar para o professor essas orientações, esse cuidado, esse acolhimento. Sair desse lugar de acusação, porque a escola não faz nada, porque o professor não dá conta, porque vai dizer, professor, eu sei, eu já passei por isso que você está passando, eu sei que é difícil. E eu lá em casa, eu tenho ele mais um, ele mais dois, e eu sei que aqui você tem ele mais 20. Mas se você me ajudar e eu posso te ajudar, nós vamos conseguir. E vai ficar cada vez mais fácil. Então, é essa parceria, né? Eu não escondo meu filho do mundo, mas eu ajudo as pessoas a receberem meu filho nesse mundo. Porque eu já passei por esse processo. Se ainda não passei, preciso passar. Preciso buscar orientação, preciso buscar terapia. Muitas vezes a criança já está sendo acompanhada. A gente fala aqui no consultório, né? Nós temos aqui uma equipe e temos a psicóloga, que é a neuropsicóloga, mas também faz atendimento clínico a adultos. E a gente fala, olha, por que você não aproveita? Na hora que ele estiver aqui na terapia, você também faz a terapia. Às vezes muita gente pensa assim, é uma fábrica de ganhar dinheiro, né? Não é não, gente. Eu vou falar para vocês que não é.
é realmente uma forma de cuidar das pessoas que receberam esse diagnóstico, estão enfrentando as suas dificuldades, estão sentindo a resistência do mundo em acolher o seu filho. Isso tudo machuca, né, gente? Isso tudo é difícil. Então, vejam, quando o seu filho chega, a gente sente tanto, né? Um filho que chega e fala assim: mãe, hoje os meninos não quiseram brincar comigo. Nossa senhora, você sente assim a pior, né? Ai meu Deus, por que será que eles não quiseram brincar com meu filho? Agora você imagina você ter um filho que vai chegar na escola e não vai saber falar, não vai poder explicar para o professor o que ele quer, ele vai precisar se comunicar. E o especialista que estiver acompanhando vai orientar o professor que tipo de comunicação ele vai usar com essa criança. A própria família vai dizer: olha, quando essa criança tiver esse comportamento, você pode intervir com a mesma ação que eu faço em casa. E aí ele vai responder da mesma forma, ele pode responder da mesma forma. Então vejam, receber o diagnóstico não é simplesmente aceitar e achar que é lindo. Ele traz junto um grande esforço para o lado da família. Não só o esforço do gasto, né? É um gasto grande, porque são muitas pessoas envolvidas, mas é também o esforço de levar essa orientação para o maior número de pessoas que convivem com seu filho. Porque através dessas orientações é que o seu filho vai ser melhor atendido. Então, aceitar sem culpa, não esconder o seu filho e acreditar que o diagnóstico não é maior que o seu filho. O diagnóstico não é maior que a aceitação. O diagnóstico não é maior do que aquilo que eu espero que o seu filho consiga. Aquilo que você também deve esperar que o seu filho consiga. Sem, muitas vezes, imaginar que nós vamos ter aí um filho advogado extraordinária ou, como é que chama? Aqueles Atypical, que é outra série da Netflix, né? Não é nada disso, ou The Doctor, né, que vai formar em medicina. Quem sou eu, primeiro, para falar que não vai? Então eu acredito que pode, mas eu tenho que abaixar as minhas expectativas. Por quê? Porque eu vou comemorar pequenas conquistas. E eu vejo aqui, gente, como é prazeroso, viu? Quando a gente faz o primeiro atendimento, essa família com todo o seu sofrimento, mas ela se sente acolhida e depois o tempo vai passando e você vai percebendo que eles vão comemorando cada uma das conquistas dos seus filhos. Comemore muito, comemore quando ele olhar nos seus olhos e manter esse olhar por mais tempo. Comemore quando a professora o elogiar. Comemore, são pequenas mudanças nesse comportamento que farão com que você receba da mesma forma que todas as outras mães recebem, que o seu trabalho está tendo uma recompensa. Apesar de muito mais árduo, né? A gente sabe disso, mas ele também vai receber a recompensa de dizer, sabe aquela história? Quando eu digo assim, ó, meu filho me dá muito trabalho, mas ele foi dormir na casa do colega e a mãe disse que, nossa, mas que menino bom, nunca teve, guardou tudo. É claro, né, gente? Você ensinou ele a guardar na casa do colega, ele é um menino bem educado, então ele vai guardar todas as coisas, vai ser elogiado.
Espero ter mais uma vez contribuído com vocês. Sei que muitas pessoas me procuram depois, dizendo que esse horário não é bom, que não deu para assistir tudo, mas a live fica gravada. Então, assistam depois, assistam com tempo. E a minha proposta é, a partir da próxima semana, nós vamos fazer 2 modificações. A primeira é no horário. Eu vou passar para um horário noturno, e por enquanto eu não posso fazer isso, porque eu tenho aula, eu dou aula no período noturno, e então eu tenho que escolher um dia que eu não vá estar no instituto, né, para ministrar as aulas. E a segunda coisa é que eu acho que vocês ficam cansadas de ficar me escutando aqui 1 hora. Então eu quero começar a trazer convidados para a gente falar de diversas visões, né? A gente poder dizer, ouvir outros especialistas, outras pessoas que puderem contribuir com você, pai, com você, mãe. Estou à disposição, segue aí o meu Instagram, use o direct para fazer perguntas, mandem, eu falo que o meu WhatsApp é de trabalho, então pode mandar mensagem, eu só prometo não responder imediatamente, mas com o tempo eu vou respondendo todas as mensagens. Muito obrigado pela sua presença. Se você não está aqui agora, mas vai me assistir depois, muito obrigado por me prestigiar. Muito obrigado por me seguir nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.